Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa quinta aula. Após, nas últimas duas, nós termos pensado a respeito da leitura e da meditação, que na escada de Guigo Cartucho, um monge medieval que escreveu a respeito da Léxio Divina da maneira mais brilhante, né, que nós temos na história da igreja, e ao mesmo tempo concisa, a visão de quem praticamente todos os reformadores seguiram, incluindo João Calvino e tantos outros que vieram após ele, pós-reformadores, puritanos também, como Isaac Ambrose, como Jonathan Edwards e tantos outros que seguiam essa ordem, digamos assim, de espiritualidade cristã. E um exemplo que nós vimos, né, e o início com a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus que procura mastigar aquilo que o Senhor quer nos dar como conteúdo, e depois a meditação, que é quando nós paramos de ler e a nossa mente começa a refletir de novo e de novo em tudo aquilo que nos foi apresentado. Essa é a ideia básica. Após isso, o que nós somos convidados a fazer é refletir em palavras que nós possamos comunicar a Deus em resposta àquilo que lemos e meditamos sobre a sua palavra. De modo que a oratio, a oração, como terceiro grau da Léxio Divina, ela tem como objetivo responder àquilo que nós já havíamos aprendido na palavra de Deus. Eu disse isso na aula passada para vocês, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, que a oração nesse momento da devocional, como nós a chamamos hoje em dia, não é para nós falarmos do nosso próprio problema, não é para falarmos dos nossos próprios desafios, das nossas lutas com o nosso pecado, a menos que a palavra tenha nos inclinado para aquilo, né? Ou orar pela saúde ou doença de alguém, ou pela conversão de alguém, ou pelos missionários, ou pelo pastor da sua igreja, ou pela sua mãe, ou seja lá pelo que for, ou por quem seja, né? Você deve orar por essas pessoas e por tudo isso num outro momento. Assim como você deve ler as Escrituras continuamente num outro momento. Esse momento da espiritualidade, da Léxio Divina, é um momento para você se alimentar, para você ser curado, para você experimentar a doçura da palavra de Deus e ser conduzido para onde ela deseja te conduzir. E a cada dia o Senhor vai te conduzir para um lugar. E é importante que você esteja com os ouvidos atentos para ouvir o que Ele quer dizer para você. Eu quero começar lendo dois trechos da palavra de Deus, depois eu irei para mais um outro, que é muito especial e que mostra na palavra de Deus como essa ordem era vivida. Inclusive, na época de Davi, há 3.000 anos atrás, como a leitura, ou pelo menos o conhecimento da vontade, da palavra de Deus era obtido, para que depois então fosse meditado, para que assim então se fizesse uma oração. A gente vê isso na palavra, isso que nós temos visto que acompanhou a espiritualidade dos cristãos ao longo de toda a Idade Antiga, Idade Média e época da Reforma Protestante. Mas antes de chegar nesse versículo, que é um dos últimos que nós iremos ver hoje, eu gostaria de ler com vocês dois salmos. O primeiro deles é um salmo, os dois são muito conhecidos, né? Mas o primeiro deles é o salmo de número 8, que além de exaltar a grandeza de Deus, um salmo de Davi, ele também nos leva a pensar nas consequências dessas observações a respeito de Deus. O salmo diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Apenas uma exultação, uma adoração e uma invocação também. Pois puseste nos céus a tua majestade. Note que ele começa a observar os céus. Isso é algo que eu não falei ainda, mas eu pretendo falar nas últimas aulas dessa nossa série de estudos, que é sobre a oração meditativa e a meditação que nos leva à oração e a contemplação não precisam ser apenas fruto da leitura da palavra de Deus, de um texto específico, mas ela pode ser por meio de tudo aquilo que revela algo sobre Deus. E a gente sabe, não só na teologia, mas na prática cristã da vida, né, que não é só a palavra de Deus que revela o Senhor, mas nós temos a própria criação, a natureza revela a Deus. De modo que aqueles que têm a prática de meditar, pensando e refletindo no poder criador, na engenhosidade, na sabedoria, na riqueza estética, na beleza de Deus por meio daquilo que Ele fez, e que depois ora baseado em todas essas
sublimes impressões que a pessoa obteve pela observação da natureza, também pode fazer por meio da reflexão com a história e tantas outras coisas que revelam, não de forma especial e salvífica, mas que revelam alguma coisa a respeito de Deus. Mesmo um estudo que você faz, vocês que são estudantes, estão na faculdade de Química, por exemplo, e descobre como funciona uma mitocôndria, ou o núcleo de uma célula, ou vocês que estão na faculdade de Medicina, ou Biologia, ou enfim, algo que estude a natureza dos corpos, né, humana ou dos animais, enfim, você consegue compreender certas coisas que são tão incríveis, e aí você para meditar em tudo isso, e o que isso pode te levar a orar depois, em termos de adoração àquele que criou tudo isso que você está estudando, está aprendendo, está conhecendo. Ou vocês que estão estudando física, ou vocês que estão estudando astronomia, ou vocês que estão estudando astrofísica, imagina quantas coisas que vocês são capazes de conhecer, coisas que são reveladas pela criação para vocês, que pode levá-los a adorar a Deus de um modo que eu nunca vou poder, porque eu não conheço essas coisas. Eu nunca me debrucei para estudar astrofísica e nem medicina, infelizmente. Mas vocês que o fizeram, vocês podem adorar a Deus de um modo bem mais abrangente, digamos assim, por detalhes que vocês conhecem que Deus criou e que outros que nunca estudaram não conhecem. Sabe quem dizia isso? João Calvino, nas Institutas, que dizia ter uma santa inveja daqueles que conheciam o corpo, daqueles que conheciam os astros e outras ciências que ele particularmente não conhecia e que podiam adorar a Deus por meio da observação daquelas coisas. Aqui, no Salmo 8, Davi ele diz que puseste nos céus a tua majestade. Ele vê a majestade de Deus olhando para o céu. E aí no verso 2, da majestade dos céus, ele vem para uma criança de peito. Ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E aí depois ele volta para o céu. Quando contemplo, a gente vai chegar na contemplação no próximo vídeo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Note que ele já está orando aqui, Davi, mas ele fez isso depois de olhar, ver, meditar, e aí então ele se pôs a orar. Essa é a ordem que todos nós devemos fazer. Ainda há um quarto degrau, que a gente vai ver na próxima aula. Mas ele faz isso. Você não diz o que ele diz aqui sem antes ter meditado nessas coisas. E sem antes ter olhado para essas coisas. Assim como quando você olha para as Escrituras e lê, e depois você para e pensa nessas coisas, a meditação, e depois você ora, baseado naquilo que você leu, meditou, e agora você fala. Ele está falando aqui, quando eu contemplo, quando eu paro, olho e penso, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas, que é o homem? Essa é a conclusão a que ele chega. Quem é o homem? Para que o Senhor se lembre dele. E o filho do homem para que o visites. E aí ele diz mais, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ele chega a essa reflexão a respeito de si mesmo, a respeito de nós, seres humanos, e do quão grandiosa é a misericórdia, a compaixão, a condescendência de Deus em se rebaixar, em se fazer um de nós, por amor a nós. Quando ele tem uma criação tão imensa diante de si, quando ele mesmo é imensurável, e ainda assim, como diz a canção que nós cantamos nos louvores da igreja, né? Tu te importas comigo também, apesar dessa glória que tens. Essa é a grandeza que vem por meio da reflexão e da meditação. E aí ele conclui dizendo que Deus fez com relação a esse homem, deste-lhes domínio, né, sobre as obras de tuas mãos, sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, a ave do céu, peixe do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Aí um pouquinho mais para frente, para que a gente veja como isso é especial, nós temos mais uma vez Davi, que no Salmo 19, ele começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto,
Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os fins ou os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se alegra como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder ao seu calor. Ou seja, ele está olhando para o que Deus fez, ele está olhando para o céu, ele está olhando para o sol, ele está olhando para a lua, ele está olhando para a criação, para o firmamento. E depois de olhar, ele medita na criação. E ele é capaz de dizer que isso tudo fala com ele. Você não ouve nenhuma voz, você não vê nenhuma linguagem, mas ainda assim, o silêncio fala. O silêncio grita. O quê? A majestade, a grandeza. O que você faz depois de olhar? Meditar. Terceiro passo da leste divina, orar. É exaltar. Você não tem tempo para falar de outra coisa. Você está tão absorvido pela grandiosidade de Deus que tudo que brota na tua boca agora é adoração pela grandiosidade desse Deus a quem você conhece. E pode ver pegadas dele por meio daquilo que ele criou. E aí, ato contínuo, Davi fala da lei de Deus. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, temor do Senhor, tudo isso são sinônimos para a palavra. É límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. E ele continua exaltando a palavra de Deus. Porque aquilo que nós podemos aprender a respeito do Senhor, nós podemos aprender por meio da revelação geral, ou da revelação natural, ou por meio da criação, mas nós também podemos aprender por meio da revelação especial, que é a própria palavra de Deus. E aí no final, Davi, depois de várias reflexões a respeito dessas observações que ele faz da natureza e da palavra, ele diz, e aqui é uma contemplação, uma entrega, por meio da oração, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor é tão grande, a tua palavra é tão pura. Qual é a consequência disso? A minha palavra tem que ser pura também. A minha palavra tem que ser agradável ao Senhor. Se eu conheço o Senhor, se eu vejo o Senhor por meio daquilo que o Senhor criou, por meio da palavra que o Senhor revelou, que isso tudo esteja na minha boca. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor o tempo todo. Essa é a conclusão que Davi faz depois dessa observação toda. Eu poderia ir aqui um pouco adiante com vocês, como por exemplo na palavra de Jesus, quando ele está com os seus discípulos e ele deseja ensiná-los a respeito de ansiedade. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a algumas aulas, mas vendo seus discípulos, a necessidade de falar sobre isso, ele diz que eles não deveriam ficar ansiosos por coisa alguma, mas que antes eles deveriam olhar para os lírios do campo e para as aves do céu. Os lírios do campo, que nunca costuraram, porém se vestem com uma glória que nem Salomão tinha. E as aves do campo, elas não trabalham, elas não colhem, não ajuntam, não constroem celeiros, nem ajuntam lá, porém o nosso Pai as sustenta. Nenhum pardal, nenhum bem-te-vi, nenhum sanhaço do campo, nenhum canarinho da terra morrem de ansiedade, porque o nosso Pai cuida deles. E as plantas também não se preocupam se elas vão florescer ou não, porque o nosso Pai cuida delas e as veste com beleza. E Jesus disse, vocês valem muito mais do que tudo isso. Se o nosso Pai cuida dessas criaturas dessa forma, quanto mais não vai cuidar de vocês? Ou seja, uma lição a respeito da ansiedade quanto às coisas da vida, uma ansiedade quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que, ter, né? Como provisão básica da vida. E Jesus diz, você quer aprender sobre isso? Não, ele não fala para a gente ler um livro necessariamente, embora os livros podem ajudar. Ele não fala para a gente ler a Bíblia, embora isso com certeza vai ajudar. Ele fala para observar a criação dele.
Porque a criação revela também, pessoal. A criação conta algo para nós. Basta que os nossos olhos estejam abertos para ver. E meditar. Não apenas aquela reflexão fast food, na qual eu olho, bato o olho, que bonito, bato uma foto e vou embora. Para pensar, medita naquilo que você viu. Guarda no coração e traz para a própria vida. Lembra de Salomão, lá em Provérbios, dizendo para o filho dele: vai ter com a formiga preguiçoso, observa os seus caminhos. Você lembra desse texto lá do início do livro de Provérbios? O que olhar para as formigas poderia ensinar ao filho ou aos filhos e a todos nós, né, de Salomão? A não sermos preguiçosos. Algum livro? Algum texto bíblico? Não. Simplesmente a observação da criação, da formiga, da cadeia de trabalho dela, da sua determinação, da sua vontade de todo dia fazer a coisa que tem que ser feita, não é? Sem preguiça, sem nada. Nós aprendemos muito por meio da observação e da meditação, para que depois, então, tudo isso traga conteúdo para a nossa oração. Senhor, eu sou tão preguiçoso. Senhor, eu procrastino tanto. Senhor, eu perco tanto tempo com tanta coisa, eu poderia estar investindo para poder abençoar a minha família, a outras pessoas, mas eu preciso tanto ser como essas formigas que eu acabei de olhar. Veja, você está orando, depois de ter meditado, depois de ter observado. A mesma coisa funciona com a palavra. Depois de você ler trechos curtos, como eu disse na aula passada e anterior ainda, você medita, você lê de novo, depois rumina aquilo na tua cabeça várias vezes, para que depois então você ore, baseado naquilo que você refletiu anteriormente. Tem vários irmãos nossos na fé, que já estão com o Senhor há muito tempo, né? Que escreveram a respeito do valor da oração pós-meditação e leitura. Mas, como eu citei ele no começo, eu quero mais uma vez citar esse nosso irmão e teólogo medieval chamado Guigo Cartucho, que no seu livro The Letter of Monks, ele diz o seguinte sobre a oração. Eu vou traduzir aqui o trechinho que eu separei para ler para vocês. A alma tem entendido, depois de ter meditado, ele coloca esse trecho após falar da leitura da palavra, da meditação na leitura da palavra, que é o que eu já falei nas outras aulas anteriores. Então, agora a alma entendeu. Ela nunca poderia ter alcançado esse conhecimento precioso, essa experiência doce, sem as suas próprias faculdades. Ou seja, ela precisa da sua própria faculdade, da nossa própria capacidade mental para chegar a essas conclusões que na meditação nós chegamos. Mas quanto mais ela se esforça, mais o Senhor parece elevá-la. Ou seja, quanto mais ela rumina, mais o Senhor levanta. Quanto mais ela pensa, mais o Senhor levanta. Quanto mais ela se dedica ao silêncio, eu vou falar mais sobre o silêncio na próxima aula, e a meditação silente, mais parece que o Senhor a eleva. E então ela se humilha e se refugia na oração. Depois de ter sido elevada, depois de chegar a essas meditações e pensamentos que no silêncio ela alcançou, ela se refugia na oração e passa a falar. Senhor, ele diz aqui, né? A quem somente os puros de coração pode ver. Eu tenho buscado, através da leitura e da meditação, a verdadeira pureza, de modo que eu possa me tornar capaz de conhecê-lo, pelo menos um pouco. E aí ele cita o Salmo aqui, não é? 26, eu tenho visto a tua face, Senhor, eu tenho desejado a tua adorável face. Aqui está 26, mas eu acho que é 27. Ou seja, o que ele aponta, e depois no restante desse parágrafo ele passa a colocar algumas palavras suas de confissão, né, como o Agostinho faz. Agostinho, que também defendia a Lexio orante, enquanto você lê a palavra, você ora, lê, ora, lê e ora, lê e ora em resposta a ela, né? Uma espécie primitiva de Lexio Divina. Ele faz aqui algo que seria parecido com as confissões de Agostinho, em que ele, baseado naquilo que ele leu, os textos que ele cita aqui do Salmo 27 e 39, ele descreve algumas palavras do seu próprio coração para Deus, colocando na prática, no seu livro, aquilo que nós devemos fazer na nossa própria vida, na nossa própria reflexão meditativa diária. E aí sim, eu gostaria de mostrar para vocês como o próprio rei Davi fazia isso. No Salmo 39, a gente tem
uma passagem na qual ele mostra de modo bastante claro, pelo menos essa questão da oração, da meditação e da oração. Isso está especialmente no versículo 3 e 4, mas eu vou ler desde o primeiro para que vocês peguem o contexto. Ele diz assim: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Agora aqui, verso 3 do Salmo 39. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava. A meditação começa depois da observação de uma série de coisas que era do contexto de Davi ali, ok? Eu não vou entrar aqui nos pormenores, caso você queira, depois você pode pegar comentários bíblicos online, gratuitos, você tem, ou se você tem algum comentário na sua casa também dos Salmos, e ver o contexto por detrás aqui do Salmo 39. Mas é um contexto que é observado, que gera dor no coração de Davi. Ele conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, as promessas de Deus, e agora ele passa a meditar enquanto o coração está dolorido. E aí ele diz: enquanto eu meditava, pensava, ruminava, um fogo se acendeu dentro de mim. E então eu disse em alta voz. Isso aqui é a Lexio Divina. Observação, conhecimento da promessa, meditação, e então eu falo. Ler, meditar, orar, falar. É a ordem. Mais uma vez, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim, e é justamente isso que o Guigo faz o tempo todo, né? Quando fala sobre meditação, que a meditação, de fato, ela vai trazer essa explosão de sabores que a comida, por meio da leitura, trouxe à boca. A leitura é só colocar comida na boca. Se você não medita e ora, é a mesma coisa que você colocar a comida na boca e cuspir ela de volta. Você não sentiu o sabor dela e ela não nutriu o teu corpo. Você simplesmente leu. Ou seja, você não fez absolutamente nada. Não serviu de nada. Quiçá trouxe algum conhecimento bíblico para você. Mas o que esse conhecimento bíblico pode fazer? Absolutamente nada. Se não for meditado, se não for apreendido, se não for guardado no coração. Se ele não ferir a tua alma, se ele não transformar você, se ele não nutrir você, vai ser só conhecimento. Como qualquer ímpio na rua pode parar numa banca de esquina ou em qualquer lugar, pegar um exemplar da Bíblia, do Novo Testamento, e ler e conhecer da mesma maneira como você conhece. Porém, trata-se de algo mais do que isso. E aí ele diz, a oração que ele faz é: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou perecendo. E aí ele continua, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando eu grito por socorro, não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Davi vivia a sua própria dor, vivia as consequências das suas próprias escolhas e pecados, e agora quebrantado, após lembrar das promessas. Ele não tinha a Bíblia como nós temos hoje, mas ele conhecia, e essa Bíblia infusa, não é? E também registrada, a qual ele tinha acesso também, sem dúvida nenhuma, não é? Fez com que ele meditasse nessas promessas, nessas verdades escritas. E agora então, um fogo arde dentro dele enquanto ele pensa. Ele não está lendo, não está orando, ele está pensando, está meditando, está ruminando, e esse fogo começa a se acender. Chega uma hora que você não aguenta mais pensar, você não consegue mais, você tem que falar. E aí o que você fala é aquilo que você meditava. É consequência daquele fogo. Você não consegue pensar num problema, você não consegue pensar numa doença, você não consegue pensar num boleto que você tem para pagar, embora você tenha 200 boletos para pagar e um monte de problema de saúde. Mas nessa hora, arde um fogo dentro de você que silencia as contas e a doença, e faz com que o seu coração queira mais desse Deus.
É como se ele estivesse trazendo alívio a você no meio do deserto. É como se ele te desse um alento enquanto você precisa lidar com todos esses problemas e lutas e, enfim, dificuldades que você passa na vida. De modo que Deus não vai trazer só esse alento. Ele não vai trazer só direcionamentos mediante aquilo que você meditou naquele pequeno momento. Mas Ele vai dar muito mais. O que nós sabemos e vemos do Deus das Escrituras é que Ele sempre dá muito mais. Ele faz muito mais. E é óbvio que a oração, ela não deve ser só esse momento. Assim como eu disse há 2 aulas atrás, com relação à Lexio, a leitura da palavra, que você pode ter e deve ter uma leitura contínua das Escrituras. Leia a Bíblia em 3, 2, 1 ano ou 2 vezes por ano. Eu não sei qual é o seu ritmo de leitura, isso não é melhor e nem pior. Você tem que ler e aprender, não tem que ler voando, né? Como que querendo contar quantas vezes você leu. Não é assim, não precisa disso, né? Você precisa comer, ninguém come comida correndo e ao mesmo tempo aprecia o sabor dela. Então degusta a palavra, leia continuamente, até você morrer. Isso é uma coisa. Isso não é momento devocional. Isso é momento de busca de sabedoria, de conhecimento e etc. Mas num outro momento, pare tudo que você está fazendo. Entra no teu quarto, no teu banheiro, no teu closet, na tua cozinha, no teu quintal, fecha a porta, fica sozinho, em secreto, com o teu pai. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. É o que Jesus disse para nós fazermos. Nesse momento, nós leremos trechos curtos. No momento do secreto, nós voltaremos os nossos olhos, eu não diria nem para um salmo. Você pode escolher um salmo se você quiser, mas talvez um trecho de um salmo, alguns versículos, uma parte que toque no teu coração, que você leia e releia e releia, e que talvez tenha até a ver com algo que você está vivendo e passando. E depois de ler aquilo algumas vezes, você pode até fechar a Bíblia. Se você quiser, pode deixar aberta, né? Mas agora você não vai ler mais. Agora você vai meditar naquilo. Note que é outra coisa, não é uma leitura contínua, mas é uma leitura orante, uma leitura divina, como eles chamavam na Idade Média e na Reforma. E depois de ter meditado por um certo tempo naquilo que você leu, agora você vai orar, que é o que nós falamos hoje. E a oração vai envolver tanta coisa. Talvez no início você se sentirá constrangido a confessar os seus pecados de novo. Talvez aquela meditação vai te mostrar tantos erros, tantos pecados que antes você não tinha percebido, tantas escolhas erradas que você fez e que você não havia parado para pensar naquilo, mas naquele momento de silêncio meditativo, Deus te trouxe à memória. Deus fala conosco no silêncio, mas você precisa silenciar tudo. Você precisa desligar as notificações, você precisa se trancar no quarto ou em qualquer outro lugar onde você não será distraído por nada e nem por ninguém. Pode ser que no meio do processo ali alguém te interrompa, mas, enfim, está fora do teu poder. Mas no que está no teu poder, faça de tudo. Faça de tudo para ter esse momento em que Deus vai falar com você. Tem dias que Deus vai falar, tem dias que Deus não vai falar, tem dias que você vai ler e vai vir uma explosão de pensamentos que certamente o Senhor está trazendo à sua memória. E vai ter dias que não. Vai ter dias em que você vai ler e você vai entender o que está ali, você vai meditar no que está ali, você vai orar sobre aquilo ali. E não necessariamente diga a respeito a algo que você está passando naquele momento da sua vida. E está tudo bem, porque você está se alimentando. Nem todo dia você come uma comida que te marca, não é? Uma comida que vai entrar na tua memória gustativa por anos. Não, a comida do dia a dia é a melhor comida. É a que nos nutre de verdade. O que acontece é que de vez em quando a gente come alguma coisa que nos marca, né? Que a gente vai lembrar daqui 10 anos da comida que a gente comeu. Vai ter alguns momentos na Lexio Divina que você vai se lembrar daquele momento daqui 5, 10 anos também. Mas nem todo dia vai ser assim. Aliás, poucos dias serão assim. Mas esses dias existirão. Porque você parou. Porque você se entregou. Porque você se exercitou. Porque você vinha se alimentando dia a dia da palavra. E assim como é com a palavra, assim é com a oração também. Nós oramos, como o apóstolo Paulo nos ensina, sem cessar. Como ele escreveu aos Tessalonicenses, né? Na sua primeira epístola, no capítulo 5. Orai sem cessar. Isso significa que eu nunca tenho que parar para fazer essa oração
da devocional, da Lectio Divina, do meu momento de espiritualidade? Não. Aquela é uma outra oração, é uma oração focada, é uma oração concentrada, é uma oração baseada na palavra. O restante, depois que eu termino aquele momento, em nome de Jesus, amém, o que segue é a oração sem cessar. Você vai continuar orando, ininterruptamente, incessantemente, e com muita felicidade, e sem interromper a oração. Não vai ter em nome de Jesus, amém. Você está orando, de repente chega alguém, você está orando, alguém buzina, você tem que dar seta e sair, e tudo bem, não tem problema com isso. E daqui uns 2, 3 minutos você vai lembrar que você estava orando, você volta a orar de novo, falar com Deus, uma conversa ininterrupta com alguém que nunca deixa você, nunca sai do teu lado. Então tenha consigo a leitura constante e a oração constante sempre. E tenha consigo também a oração meditativa, pausada, e a oração incessante. Leitura incessante e pausada, e oração incessante e pausada. Que esses momentos de pausa, seja para ler, meditar e orar, possam fazer parte da tua vida, porque somente assim você se colocará ao lado dos seus irmãos que viveram há anos, há séculos, há milênios atrás, e que na hora em que iriam fazer o seu momento a sós com Deus, faziam justamente dessa forma. Deus te abençoe. Nós nos vemos na nossa próxima aula sobre contemplação.